Mateus 9, 35 a 38, 10, de 1 a 2. Vamos continuar de 1 a 4, ler todos os nomes dos discípulos aí. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A igreja então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, o sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de podermos cultuar o teu nome, de podermos, através dos cânticos, do profundo da nossa alma, externar a nossa gratidão, louvor ao Senhor, louvar o Senhor através dos dízimos e ofertas, demonstrando gratidão e fidelidade ao Senhor. E nesse momento o nosso coração se abre, o nosso coração espera, o nosso coração anela pela ação benfazeja do teu Espírito em nós, através da tua palavra. Seja misericordioso para conosco, seja amoroso para conosco. Visita-nos, ó Deus, com o poder do teu Espírito, trazendo, Senhor, o que está no teu coração, para aqueles que o Senhor trouxe à tua casa nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar-nos, ó Deus, nosso desejo, nossa oração e desde já a nossa oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, em seu famoso livro, A Metrópole e a Vida do Espírito, o sociólogo alemão Georg Simmel disse que o homem dos grandes centros urbanos viverá de forma impessoal, que é o traço marcante do homem metropolitano, e que isso vai produzir, no dizer de Simmel, uma característica essencialmente metropolitana, ou seja, dos grandes centros urbanos, que é aquilo que ele nomeou como atitude blasé, um termo francês. Essa atitude é consequência do homem urbano ser massacrado por um turbilhão de estímulos ou acontecimentos cotidianos, aos quais, depois de certo tempo, ele deixa de reagir, sofrendo uma espécie de anestesia, que faz com que ele não se espante com nada e tenha uma atitude distanciada, um embrutecimento produzido pelo excesso de estímulos nervosos. Não escapando desse meio conturbado e intenso, o homem metropolitano não encontra forças e nem tempo para se recuperar. De forma meio camaleônica, o homem da metrópole vai se adaptando à sua sociedade para poder sobreviver. Ele vê e não vê. Ele ouve e não ouve. Ele sente e não sente. Assim, ele se torna um cansado sobrevivente na sociedade. Sociedade em caos, onde ele está inserido. Alguns momentos da vida de Jesus com seus discípulos experimentaram no contexto social algumas reações. Lembro que os discípulos, ao passarem por um grupo de pessoas que estavam se externando socialmente, disseram para Jesus: Jesus, que tal nós mandarmos fogo do céu para consumir esse pessoal aí? E diante da sociedade em que eles viveram, eles também puderam observar o tecido social e ali tirar conclusões de cada classe social onde eles estavam inseridos. Mas agora,
Jesus, nesse texto, que é um homem da sociedade, no seu meio social, onde estava encharcado de maldade, de violência, de ganância, de soberba, e etc, etc, de tal modo que João chegou a dizer que Jesus veio como luz para o meio das trevas. Aqui nesse relato de Mateus, nós iremos descobrir um pouco como Jesus viveu o seu tempo, percebeu o seu tempo e nomeou de uma forma única, decisiva, como a igreja precisa ver a sociedade. Ele que é o nosso ícone, ele que é o nosso Senhor, ele que é o nosso paradigma, nomeou a sociedade de uma vez por todas, para que não mais tenhamos dúvida de como devemos olhar para a nossa sociedade. Talvez vejamos hoje um pouco daquilo que Simmel colocou, talvez tenhamos alguns sentimentos acerca de certas classes sociais, mas Jesus vem nomear a sociedade e nos desafiar a olhar com o mesmo olhar que ele tinha. Jesus olhou para a sociedade e Jesus chamou os discípulos e disse: olhem comigo, como eu vejo a sociedade. A sociedade que vivemos é como um povo, ovelhas que não têm pastor. As pessoas que eu olho, disse Jesus, são como ovelhas que não têm pastor. O olhar dos judeus para os publicanos era um olhar de acusação, de desprezo. Eles eram a escória da sociedade, traidores, ladrões, extorquiam o povo com grandes impostos, enriqueciam ilicitamente e eram desonestos. Os publicanos são toda vez narrados no Novo Testamento, mas também havia os romanos, que era o povo que entrou na terra e tomou como terra sua posse e fez então a sua opressão. Agora Israel é uma nação, uma terra ocupada. Através do poder bélico de Roma, eles são oprimidos pelos romanos. E todos, sem exceção nenhuma, todo judeu gostaria de que o Messias viesse na forma de um rei poderoso e acabasse com aquele poder que estava sobre eles. Mas temos também os fariseus, que eram olhados pelos judeus com ódio. Eles eram orgulhosos. Vimos na parábola do fariseu e publicano como que o fariseu era orgulhoso e soberbo, mas eram também mentirosos. Mentiam o tempo todo acerca de Jesus. Eram falsos, armaram várias emboscadas para pegar Jesus, amavam o tradicionalismo, formalismo, ritualismo. Eles também eram odiados pela sua nação. Mas temos também os estrangeiros, que eram tratados com repulsa, pois eles eram, aos olhos dos judeus, impuros, incircuncisos. Estavam todos eles longe de Deus. Jesus chama os seus discípulos, chama a sua igreja, e como se tivesse hoje, numa linguagem popular, em cima de um drone, olhando a sociedade, e Jesus chama e diz: olha, eu tenho um novo olhar para vocês. Eu preciso que vocês olhem a sociedade com um novo olhar. E o novo olhar que eu quero que vocês tenham, e não duvidem, é esse. Eu vejo a sociedade, cada classe social, como ovelhas que não têm pastor. Se olharmos a multidão da ótica de Jesus, meus irmãos, iremos entender a razão de estarmos nesse mundo. Iremos entender a oração de Jesus quando ele ora por nós e diz, ensinando-nos a oração do Pai Nosso: Pai, não peço que os tires do mundo. Olhando para o chamado de Jesus a um novo olhar, nós iremos descobrir a vocação missional da igreja. Olhando para Jesus, ensinando-nos a olhar a sociedade como ele vê, nós iremos então perceber que estamos aqui com uma missão nobre, a mais nobre de todas, que é olhar para a sociedade e descobrir que a sociedade que vivemos precisa de um pastor, precisa de Jesus. E o desafio hoje, irmãos, é podermos começar a olhar como Jesus nos chama a olhar a sociedade, e que isso comece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando lidamos com pessoas que ainda não descobriram como é essencial ser pastoreado por Jesus. É preciso olhar para o meu vizinho, é preciso olhar para o meu colega de serviço, é preciso olhar para o meu amigo da escola, é preciso olhar para a sociedade e descobrir como é essencial sermos pastoreados por Jesus. E olharmos hoje para um contexto bem perto de nós, dentro da tragédia que aconteceu em São Paulo.
dois jovens que entram e que matam outros colegas, e olharmos que eles precisavam de um pastor, que as suas famílias precisam de um pastor. E quando nós saímos de carro pela cidade e olhamos debaixo de cada pontilhão, de cada ponte da cidade de Juiz de Fora, e tem uma morada e tem uma família ali, e olharmos para as mansões de Juiz de Fora, os grandes casarões, e existe uma família ali. E podemos olhar para os políticos da nossa época e cada classe social e percebermos, e não com um sentimento antagônico que está dentro de nós, mas olharmos com o olhar de Jesus e perceber que cada pessoa nesse tecido social precisa de um pastor, precisa ser pastoreado, precisa do pastor que é Jesus. Jesus nos convida hoje, meus irmãos, a mudarmos o olhar, ao olhar que temos do mundo, porque Jesus diz com toda a convicção, para Ele e para nós, as pessoas que estão ao nosso entorno são como ovelhas que não têm um pastor. E como é ovelha sem pastor? Vamos fazer um exercício rápido? Vamos a Salmo 23. Vamos descobrir o que Jesus está falando da sua sociedade de uma forma bem objetiva. Salmo 23. Basta fazermos aqui uma retirada. Basta subtrairmos o pastor do Salmo. Iremos ver como é a pessoa sem um pastor. Qual é a sociedade? Como está a sociedade que Jesus via? Aí está. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vamos tirar o pastor, vamos tirar o Senhor do texto. O que teremos aí então? O texto diz que sem pastor e sem um Senhor tudo vai faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Sem o pastor não há descanso, não há repouso. Sem o pastor não há alimento para saciar a alma. Diz o texto: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sem um pastor não há refrigério para a alma. A ovelha estará sempre perdida e desorientada. Jesus está dizendo, a nossa sociedade é assim. As pessoas não têm refrigério para a alma, estão perdidas, desorientadas. No verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Sem o pastor, o mundo vive com medo, com temor, e não há quem os console. As pessoas que estão lá fora estão vivendo com temor de tudo e de todos e sem consolação. Verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Não existe mesa, não existe alegria na vitória, e nem unção, nem a capacitação, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Jesus está dizendo, igreja, meus discípulos, é assim que eu vejo a sociedade. É assim que nós precisamos ver a sociedade. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sem a presença do pastor, não há bondade, não há misericórdia. O destino eterno de todos é uma vida eterna longe da presença de Deus. Agora o desafio à igreja, o meu desafio, o seu desafio, é podermos olhar para a sociedade com um novo olhar. E olhar com o olhar de Jesus. E é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai mudar a minha vida. Porque ou iremos entrar por caminhos escusos, tentando trazer soluções, mas sem um novo olhar de Jesus, nós continuaremos na multidão, da mesma forma como a multidão é descrita por Jesus. Continuaremos perdidos, desorientados, sem cura para a nossa alma, sem paz no coração e sem entender porque nós, igreja, estamos aqui. Então Jesus, ao discorrer isso aos discípulos e dar-lhes uma nova visão da sociedade, do mundo e de si mesmo, agora entramos no capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Agora que é uma nova visão.
agora que entendemos o nosso estar aqui, agora que entendemos que esse novo olhar, ele precisa ser nosso olhar, Jesus convida a igreja, os discípulos, a rogar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, que trabalhem por essas almas, por essas vidas, essas ovelhas que vivem sem pastor. E ao orar por eles, os próprios discípulos se identificam por Jesus como sendo aqueles enviados por ele para ministrar a sua palavra de salvação ao mundo. Significa dizer, meus irmãos, em outras linhas, em outras palavras, que a solução de Jesus para o mundo não está longe. A solução que Jesus tem para o mundo que vivemos hoje não está distante, está aqui. Nesse banco, onde você está sentado, existe uma pessoa, existe alguém que Jesus comissionou como resposta dele para o mundo. Aqui nesse púlpito, existem pessoas que Deus chamou como resposta para o mundo. Mas para entender isso e para viver isso, precisamos abrir o nosso coração para esse novo olhar, que é olhar para as pessoas como ovelhas sem pastor. É ser desafiados a abrir esse novo olhar, porque isso demanda compromisso, demanda sair da nossa área de conforto, demanda dobrar mais os joelhos, demanda mais jejum e oração, demanda nos envolvermos com causa e colocar nisso o olhar de Jesus, não o nosso coração. O nosso coração, quando olha para a sociedade, é o coração dos discípulos. Senhor, vamos mandar fogo, vamos acabar com tudo isso daí. Vamos exterminar essa bagunça. Mas Jesus diz, olhe comigo, são como ovelhas que não têm pastor. Só Jesus vê a multidão como ela realmente é. Só Jesus se compadece dela. Só Jesus convoca a igreja a orar e ir. Só Jesus envia os discípulos como resposta a esse mundo que está em caos. Por isso, meus amados, nessa manhã, queremos de forma muito objetiva concluir essa pequena mensagem. A igreja precisa mudar o olhar que tem sobre o mundo. A igreja precisa se compadecer do mundo. A igreja precisa orar ao Pai para enviar trabalhadores. A igreja precisa ir como resposta da sua própria oração. Precisamos hoje mudar o nosso olhar, para que a sociedade de Juiz de Fora mude, para que as nossas famílias venham a mudar, para que o mundo venha a mudar. Precisamos olhar para esse mundo, como Jesus nos ensinou a olhar. São ovelhas que não têm pastor. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Vamos deixar que o Espírito Santo complete em nós a obra. Ele possa nos convencer, pois só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de mudar o nosso olhar. Só Ele é capaz de mudar o nosso sentimento. Só Ele é capaz de mudar a nossa atitude. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, pois no início desse culto, Teu filho, reverendo Jefferson, orou ao Senhor, pedindo que o nosso coração tornasse mais sensível à Tua voz, mais sensível à ação do Teu Espírito. E essa é a razão de olharmos para a história do mundo, a história da igreja, e vermos uma igreja atuante, uma igreja amorosa, uma igreja de misericórdia, uma igreja de acolhimento, uma igreja avivada, uma igreja evangelista, uma igreja missionária. Essa é a razão de ver na história da igreja, a igreja fazendo o seu papel e fazendo diferença no seu contexto social. E nós que aqui estamos hoje, ó Deus, apesar de reconhecer que talvez a linguagem social, a leitura
que os sociólogos fazem da sociedade, tem muita razão, mas nós não queremos sucumbir a esses estímulos, não queremos, ó Deus, reafecer a nossa fé, não queremos esfriar o entusiasmo, apesar de tantas coisas ruins, de tantos estímulos ruins que vêm sobre nós, não queremos nos tornar apáticos, frios à realidade que nos acerca, mas em nome de Jesus, que o Teu Espírito hoje abra os nossos olhos, que a Tua palavra nos dê, ó Deus, um novo olhar sobre essa sociedade, e que possamos olhar essa sociedade com o olhar do Senhor, e que possamos olhar a partir daí para nós mesmos e ver a nossa importância, e sabermos, ó Deus, que não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor nos envia, mas o Senhor nos capacita com autoridade, com o poder do Espírito, com o coração aquecido, cheio de amor, na presença do Senhor, para fazermos diferença nesse tempo de caos, pois a sociedade precisa do pastor que é Jesus, e nós somos os embaixadores do Senhor, nós somos os mensageiros do Senhor, a igreja é a resposta do Senhor. Por isso, Pai, que o Teu Espírito venha nos avivar nessa manhã, que o Teu Espírito venha avivar a Tua igreja sobre a face da terra, que o Teu Espírito venha visitar, ó Deus, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, para que o nosso olhar venha a ser transformado para olhar a sociedade, como o Senhor nos ensinou a olhar, desde daquele que está agora debaixo de uma ponte, até aquele que mora na mansão. O olhar de Jesus nos aponta, são como ovelhas que não têm pastor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos nessa manhã a recebermos essa palavra e vivermos essa palavra. Para a glória exclusiva do Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.